Como ensinar a virtude da justiça para o seu filho utilizando uma simples história. Esse vídeo é mais um roteiro simples, um conteúdo prático para que você, mãe, possa ter uma conversa com seu pré-adolescente. Se você perdeu os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui na descrição o link com os vídeos, com os temas anteriores. Toda semana eu venho trazer um novo tema para que você tenha semanalmente um roteiro de conversa com o seu filho. Eu sempre falo, tenha um dia na semana específico, um horário combinado, para que você tenha esse momento de conversa. Isso vai fazer com que o seu adolescente confie em você, com que ele se sinta ouvido, com que ele queira te falar todas as suas preocupações, todas as dificuldades que ele enfrenta lá fora. Então, se conecte com o seu adolescente. Esse é o grande segredo para que o seu adolescente se sinta amado, e a adolescência ela não precisa ser aquela fase tão temida. Então, fique por aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e acompanhe o conteúdo que eu venho trazer de forma simples e prática para você. E se você está me conhecendo agora, eu quero falar de um trabalho que eu venho realizando com adolescentes, pré-adolescentes. Eu acompanho mães na educação dos seus filhos. Eu vou deixar aqui o Instagram para que você acompanhe o meu trabalho por lá. A minha missão é ajudar você, mãe, na educação dos seus filhos. Então lá tem dicas, tem brincadeiras, tem dinâmicas, tudo aquilo que você pode aplicar também com o seu adolescente. E hoje nós vamos trabalhar a virtude da justiça. Como eu sempre digo, a gente deve ensinar para os nossos filhos de maneira simples, uma conversa simples. Então, você vai começar perguntando para o seu filho o que ele acredita que seja a justiça. O que é ser justo? E aí você vai ouvir. Eu sempre digo, não interrompa, não diga que está certo, que está errado, não tenha julgamento, apenas escute. E por meio da resposta você vai observar, a gente vai contar a história, eu vou ler a história para vocês, você conta a história para o seu filho e depois você vai conversando com ele sobre realmente o que é a virtude da justiça. Então vamos lá, a história de hoje se chama O Pote Quebrado. Era uma vez um pai que tinha 3 filhos. Ele possuía um pote de ouro muito valioso que guardava com muito cuidado. Um dia, antes de sair para a cidade, ele disse aos filhos: Filhos, enquanto eu estiver fora, cuidem bem do pote. Ele é muito valioso e quero que ele continue seguro. Os filhos prometeram cuidar dele. Mas o pote era pesado e durante uma brincadeira, o filho mais novo acabou derrubando-o no chão. O pote caiu e quebrou-se em pedaços. Com medo de serem punidos, os filhos esconderam os pedaços e tentaram limpar a bagunça sem contar a verdade ao pai. Mas o filho mais velho, com coragem, decidiu falar: Pai, eu quebrei o pote. Foi sem querer, mas quero que saiba a verdade. O pai olhou para ele com carinho e disse: Filho, fico feliz que tenha sido honesto. A verdade e a coragem de admitir o erro valem mais do que qualquer ouro. Ele então ensinou aos filhos que, embora erros aconteçam, a justiça envolve reconhecer o que é certo e agir com honestidade, mesmo quando é difícil. Eu sempre aconselho você não ler a moral da história, você termina a história e pergunta para o seu filho: e o que a gente aprende com essa história? Qual é a moral da história? Eles gostam de se sentir desafiados, então permita que seu filho pense, ele vai te trazer a resposta e depois que ele falar o que ele pensou sobre a moral, você então diz para ele que a moral da história é a seguinte: todos erramos às vezes, mas a forma como agimos depois é que mostra se somos justos. Eu sugiro que após a leitura da história a gente venha com perguntas de interpretação para realmente entender se o nosso filho compreendeu a história. Então, a seguinte pergunta: por que você acha que os filhos sentiram medo de contar a verdade? Depois, o que teria acontecido se ninguém tivesse contado a verdade? Você acha que o pai teria ficado bravo se não tivesse contado a verdade? Por quê? O que é mais importante, proteger o pote ou ser honesto? Por quê?
E depois dessas perguntas que são mais relacionadas à interpretação do texto, a gente vai entrar na vida propriamente da criança. Você pode fazer a pergunta: alguma vez você já fez algo de errado sem querer? E o que você fez depois? Você já contou a verdade mesmo com medo? Como você se sentiu? Geralmente nos roteiros que eu trago aqui eu deixo a história, eu deixo pergunta relacionada à história, eu deixo perguntas relacionadas à vida da criança, mas a dica que eu deixo também é que você não precisa engessar e seguir apenas esse roteiro. Você precisa estar atento à resposta do seu filho. Às vezes aquela fala, uma resposta que ele vai dar de uma pergunta, aquilo já vai conduzir toda a conversa. Então esteja muito atento à resposta do seu filho, às necessidades. Às vezes você vai conseguir saber de um problema sério que seu filho está enfrentando, de uma dor que ele carrega, quando ele trouxer uma resposta. E às vezes ele não vai falar de situações de dentro de casa. Às vezes ele não vai falar sobre ele. Às vezes ele vai relatar a situação com um amigo. Para ele vai ser mais fácil falar sobre o outro. Só que com isso você vai entendendo se o seu filho, se ele está tendo um julgamento correto com relação àquilo que ele observa lá fora, se ele se omite, se ele é influenciado pela atitude dos amigos. Entende como essas perguntas podem trazer para você informações importantes? Nem todas as crianças falam sobre si mesmo. Ele vai falar sobre os amigos, mas isso que ele traz sobre os amigos diz muito sobre quem ele é, sobre a maneira que ele se comporta, sobre aquilo que ele observa, sobre aquilo que ele já aprendeu com você sobre o que é certo e o que é errado. Se isso está muito claro para ele, se ele consegue se posicionar. E aqui no canal eu falo muito sobre virtudes. Esse é um conteúdo que permeia também o meu trabalho com as crianças, com os adolescentes do Clubinho do Bom Conselho, porque nós precisamos conquistar virtudes, nós precisamos de bons hábitos. Então, por meio das histórias, a gente consegue entender um bom comportamento, um bom hábito, virtudes que a gente precisa conquistar e ter na nossa vida, no nosso comportamento com relação ao outro. Isso vai nos ajudar demais a solucionar tantos problemas. Então, esse roteiro, Virtude da Justiça, é importante que fique claro para o nosso filho, então, o que é a justiça. E aqui a gente aprendeu que a justiça é ser honesto, é assumir os nossos erros e agir de maneira correta, mesmo quando é difícil. E olha que legal, essa história, ela traz a situação que o filho mais velho, ele assume esse risco de levar a bronca do pai. Não foi ele que cometeu o erro de quebrar o pote. Então, a gente percebe aí também a virtude da fortaleza. Ele teve a coragem de assumir um risco ao invés de entregar o irmão. Ele se coloca no papel, então ele se sacrifica pelo irmão para que então ele fale a verdade e seja honesto com o seu pai, para que ele não dê a oportunidade dos irmãos esconderem, omitirem uma situação que aconteceu ali na casa. E para encerrar essa conversa, eu quero deixar uma frase, aquela frase que você pode colocar no papelzinho, num bilhetinho e colar lá no quarto do seu filho, aquela frase de encerramento. A lição que a gente tira de toda essa conversa é a seguinte lição: ser justo nem sempre é fácil, mas é sempre a escolha certa. Eu fico por aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu espero que você esteja gostando dos roteiros que eu venho trazendo aqui, e eu preciso te pedir, deixe seu like, isso ajuda muito o crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo com alguma mãe que possa se interessar por esse conteúdo e escreve aqui pra mim como tem sido aplicar esse roteiro em casa, se tá fazendo sentido, se tem te ajudado. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.